Boa noite a todos. Estamos aqui começando a nossa live do projeto Quartas com Inovação. Vamos ver se as pessoas vão começar a entrar. O meu convidado já está aqui na sala, já vi. E daqui a pouquinho eu já vou chamar ele aqui para entrar comigo. Então, eu queria primeiro agradecer a Deus por essa noite, por esse primeiro dia desse projeto que já estava no meu coração há muito tempo, mas que, como tudo, dá trabalho preparar um projeto desse, escolher um tema, escolher os convidados, porque eu gosto sempre de fazer tudo com excelência e tudo tem que ter um início. Então hoje é a nossa primeira live das Quartas de Inovação e creio que vai ser muito produtiva. Depois vai ficar gravado aqui no meu Instagram para quem quiser assistir, mas eu creio que serão séries de lives muito produtivas, com muito conhecimento, com muita informação. E eu digo que quando na palavra de Deus se diz: conhecereis a verdade vos libertará, é porque a verdade também é o conhecimento. O conhecimento, ele vem de Deus para cada um de nós. Ele descortina todas as coisas e eu creio que ele está à frente desse projeto também, tá? Então, vou já chamar o meu convidado. Ainda tem pouca gente aqui na sala. Vamos ver se entra mais gente. Vou chamar aqui meu convidado. Oi, Rafaele, a minha aluna está aqui, a Rafaele. Muito obrigada, Rafa, por estar nos prestigiando aqui. Cadê o resto da turma? Chama os teus colegas. Vamos aqui entrar no bate-papo, vem interagir aqui com a gente. Vou chamar aqui, ver como é que eu chamo. Boa noite, Daniela, professora Daniela, como vai? Oi, professor Osvaldo também, doutor Osvaldo. Boa noite. Agora, Osvaldo, eu não estou vendo você. Não está me ouvindo? Não, você não está aparecendo no vídeo. Estou ouvindo só a tua voz. Será que a tua câmera está invertida? Tá ligado, tô com tudo ligado aqui. Mas aí você tem que colocar o celular, a câmera para você. Um instantinho. Acho que a tua câmera está invertida, ela está no outro sentido. Porque tá. Ah, agora sim. Agora estou. Agora sim. Boa noite, professora Daniela, como vai? Boa noite, professor. Para quem não sabe, doutor Osvaldo foi meu professor há muitos anos atrás, numa especialização em gestão ambiental. Ele veio como professor para cá, para o Amapá, ministrar um dos módulos. E nós tivemos o prazer de ter ele como professor e ficou aí uma conexão, né, entre a gente. Ele sempre está me acompanhando no Facebook e é um prazer ele receber aqui. Eu queria primeiro falar um pouquinho do seu currículo aqui, para que todos lhe conheçam. O doutor Osvaldo, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Análise Ambiental pela UFPR, a especialização dele em Common Market Law and International Legal Relations, da Universidade de Amsterdã, Holanda. Professor orientador em Gestão Pública na UEPG, professor orientador de pós-graduação em Gestão Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
Paraná, docente formador de TCC do curso de Gestão Pública, modalidade AD da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi professor de Direito Empresarial e tópicos especiais em processos gerenciais na ISAE-FGV do Paraná, professor pesquisador do Instituto Federal do Paraná, IFPR, e professor assistente de graduação em IES em Curitiba, Paraná, ex-diretor jurídico de HCH, Construção, Engenharia e Consultoria Ambiental Limitada, Advocacia Preventiva e Contenciosa, especialmente na área do direito empresarial, contratos e direito ambiental. E foi professor do IBPEX, atual Uninter, professor de legislação ambiental, que foi quando nós nos conhecemos. Quando nos conhecemos. E o doutor Oswaldo está no Paraná, não é? Sim, estou em Curitiba. Em Curitiba. E eu lhe agradeço por ter aceitado o meu convite para vir para essa primeira live desse projeto. Eu creio que tudo tem que ter um princípio. Então, nós vamos aí caminhar para estabelecer esse projeto aqui toda quarta-feira. Se Deus quiser. O prazer é todo meu, professora Daniela. É um prazer estar aqui com você. Não me chame, pode tirar o doutor, pode tirar o professor, pode tirar tudo fora. Deixe todos esses adjetivos para depois, tá? Não precisa mais. Tá? Nós somos, na verdade, somos também amigos. Além de sermos colegas, somos advogados, somos amigos também. Né? Eu agradeço. E é um prazer estar com você. Agradeço a Deus por essas amizades, essas pessoas especiais, né, que Deus sempre tem trazido para a minha vida. Da mesma forma. Aí, o tema que foi escolhido para essa live foi aspectos relevantes da Rio 92 à COP27 e os modelos de desenvolvimento sustentável. Então, aí é muito assunto. A intenção não é aprofundarmos nesses assuntos, mas fazer uma perspectiva aí dessa temática. E eu acho que a gente pode começar, Oswaldo, falando sobre as conferências de meio ambiente, as conferências das Nações Unidas para Meio Ambiente e Desenvolvimento, que iniciaram com a ECO 92 ou Rio 92, sediada no Rio de Janeiro. Na realidade, nós tivemos até uma conversa prévia e você me falou, claro, essa questão ambiental já vinha ali desde os anos 70. Exato. Mas, Pode falar, pode continuar. Mas quando houve essa primeira conferência, dali foi um marco na área ambiental para o mundo todo. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Na verdade, quer dizer, tudo isso já vinha bem de antes, mais ou menos perto dos anos, aí no meio dos anos 70, começo dos anos 80, muitas iniciativas que vieram, inclusive, de países do primeiro mundo, tratando de questões ligadas à questão ambiental, mas não ainda como foco principal, não como mainstream do assunto. Só depois, a partir de 1992, no Rio de Janeiro, é que houve, então, aquela conferência, teve muitos chefes de Estado, num momento bastante complicado, inclusive para o Brasil, para o próprio Brasil, porque nós estávamos, naquela época, estávamos vivendo já um período do impeachment do presidente da República, né? E mesmo assim nós tivemos um evento bastante marcante na questão ambiental. Muitos temas foram tratados, já começando a entrar como tema principal e não como assunto periférico de outras conferências que estavam sendo realizadas ao redor do mundo desde os anos 70. Né? Então, 92 foi de fato um marco que deu, vamos dizer, praticamente um start para a questão ambiental. Infelizmente, Daniela, como nós estávamos conversando ontem, antes, quando nós falamos sobre esse assunto, infelizmente, o papel do Brasil na ECO 92 foi simplesmente de sediar o evento, né,
assim, bastante ênfase para essa questão ao redor do mundo, mas nós não fomos, e durante um bom tempo, nós não fomos, de fato, protagonistas das questões ambientais. Nós sediamos um evento importante, mas o protagonismo não era nosso, o protagonismo era de outros países que estavam com essa iniciativa de tratar as questões ambientais, que de fato eram questões que diziam respeito ao futuro do que nos reserva para frente, entendeu? Isso continua da mesma forma, embora já tenha avançado em outros assuntos, como sustentabilidade, diminuição da pobreza e outras coisas mais, entendeu? Mas, na verdade, tudo isso está mais ou menos englobado na questão ambiental. Então, mais ou menos por esse lado é que a Eco 92 iniciou, e depois, na sequência, outros eventos, e têm acontecido eventos importantes ao longo do tempo de 92 para cá, muitos eventos, muitos assuntos foram tratados, questão de redução de gases de efeito estufa, camada de ozônio e outros problemas relacionados às questões ambientais, né? A gente sabe que, na realidade, na Eco 92, apesar, como você falou, do Brasil não ter tido esse protagonismo, mas principalmente o Brasil, por ter a Amazônia, ele saiu dessa conferência com alguns, não somente o Brasil, os outros países também, mas o Brasil, ele saiu com uma agenda, a Agenda 21, né? Exatamente. Dessa conferência, inclusive assumindo algumas responsabilidades para a próxima conferência, que foi depois de 10 anos, que foi a Rio+10, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, em 2002. Então, o Brasil ele assumiu compromissos, inclusive, Oswaldo, um dos compromissos que o Brasil assumiu na Rio 92 e que ele tinha que cumprir até a ocorrência da Rio+10 era implantar um parque, um grande parque aqui de preservação no Amapá. Você sabe que o Amapá já tem muita área preservada em unidades. Nós temos um sistema de unidades de conservação, né? Vamos dizer, 70%, 80% do estado está dentro de áreas de preservação, mas não existia o parque das montanhas do Tumucumaque. Esse parque ele não existia e foi um compromisso. O presidente da nossa nação, ela assumiu um compromisso de ter um parque grande desse, uma área grande. E eu lembro que eu participei das audiências públicas da aprovação desse parque, né, do surgimento desse parque. E eu estava em Laranjal do Jari, na época, trabalhando como consultora em direito ambiental, e a população revoltada, porque eu lembro que as audiências foram feitas assim, somente para cumprir tabela. Porque eu estava ali, a Rio+10 estava às portas, e o nosso presidente tinha já que levar a comprovação de que esse parque tinha sido já fundado aqui no Brasil. Né? E como essas áreas eram áreas que não tinham sido transferidas para o nosso estado, então foi muito mais fácil de se implantar o parque. Mas isso é uma curiosidade, eu acho que muitas pessoas não sabem, né, dessa história, desse histórico que aconteceu na época. Então, é por isso que eu estou trazendo isso aqui. Mas o Brasil ele saiu com uma agenda, a Agenda 21. E aqui, entre os pontos prioritários dessa agenda, que você conhece muito bem, era o quê? Inclusão social, que previa o acesso de toda a população à educação, saúde, distribuição de renda, sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais, e ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa caminhada, né,
em direção a esse dito desenvolvimento sustentável, que na realidade talvez seja uma realidade que é bem nossa, bem do Brasil e bem amazônica. Exatamente. O tema a questão da Agenda 21, que foi que resultou, que foi um resultado da Eco 92, na verdade a Agenda 21 ela comporta mais ou menos uns 40 capítulos. Ela Sim, não trata de um eu assunto só, ela é bastante extensa, porque ela fala, porque na verdade ela tem uma dimensão social, uma dimensão econômica, uma dimensão ambiental, redução da pobreza, desenvolvimento sustentável, fala sobre saúde, fala sobre meio ambiente, fala sobre atmosfera, sobre camada de ozônio. Ela fala sobre um monte de assuntos. Na verdade, são 40 temas que tem na Agenda 21. Não são 21 temas, mas são 40 temas. Né? Então, temos aí um espectro muito grande que foi resultado da Agenda 21, que na verdade não é uma questão notadamente brasileira, mas trata do meio ambiente para todos nós, para a Terra, para o planeta Terra todo, né? E não apenas para o Brasil, logicamente, pela importância da biodiversidade que a gente tem aqui. E aí eu tenho que destacar bastante, como você já mencionou quando a gente estava na sua fala anterior, o Amapá e dos estados da região amazônica, né, o Amapá ele é bastante privilegiado em questões de preservação. Por um lado, por conta, vamos dizer, do afastamento da região amazônica como um todo, né, fica mais ao norte, como mais próximo, mais para o finzinho do Brasil, junto com Roraima, que também tem bastante importância na questão ambiental. Por sorte, o Amapá tem esse privilégio de ter um campeão de preservação ambiental. Você falou do Parque das Montanhas do Tumucumaque, é muito importante, inclusive em regiões mais aqui para o sul, como nós aqui onde a gente mais para onde está onde eu resido, não se fala muito dessa área de preservação que a gente tem lá no Amapá e tem em outros locais mais próximos, está mais concentrado no estado do Amazonas, por ser maior, e em função principalmente da existência do desenvolvimento industrial da Amazônia, e esquece-se um pouco da questão da preservação ambiental, que é muito importante, principalmente na questão da biodiversidade e na biotecnologia que o Amapá pode proporcionar para o Brasil e para a região amazônica, para a região amazônica também. É verdade. Na realidade, essa trajetória, né, para a biotecnologia, para a bioeconomia, ela foi meio que desenhada mesmo na trajetória do Estado. Primeiro que fomos primeiro um território federal. Exato. Então, esse território era justamente para proteger as terras, né? Proteger o que tinha aqui de riqueza, riqueza natural, riqueza mineral. Então, nós já nascemos com essa intenção de proteção. Mas, depois, com os nossos primeiros governadores, inclusive na época da Eco 92, nós tivemos um governador que desenvolveu um projeto de governo que era chamado PDSA, o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Então, o trabalho dele, que foi o governador João Alberto Capiberibe, foi em cima desse conceito, né, de se trabalhar, tentar se desenvolver essa realidade de um desenvolvimento sustentável aqui para o Estado. Infelizmente, a política teve as suas falhas, mas acho assim, que tiveram 3 pontos que foram muito importantes, que foram deixados dessa época, que foi
é um investimento em ciência e tecnologia. Nós tivemos o aparelhamento do Instituto de Pesquisas do Estado, do IEPA, que as pesquisas todas são com base na biodiversidade, conhecimentos tradicionais. Depois, outro ponto também importante foi a estruturação do sistema de meio ambiente do Estado, todas as instituições que eram necessárias, né, todo aparelhamento e, inclusive, a inserção dos municípios também, né, dos sistemas municipais de meio ambiente. E o terceiro ponto é que as comunidades tradicionais elas foram muito empoderadas a estar produzindo, colocando no mercado os chamados produtos das florestas. Então, foi uma época em que eles começaram a se organizar em associações, cooperativas, para estar trazendo esses produtos, né, advindo da floresta para a comercialização. Claro que precisava de algo mais, precisava de algo mais estruturado, mas acho que valeu pelo que se conseguiu construir. E logo em seguida, o outro governador já veio trabalhar os arranjos produtivos em cima desses produtos também regionais. Então, meio que se deu uma continuidade, né, nessa visão, nessa trajetória econômica. E eu vejo realmente que foi construído conhecimento, foram alicerçadas instituições voltadas para esse setor mesmo que os economistas já falavam há um tempo atrás que seria a próxima era tecnológica, né, da humanidade, seria a biotecnologia. Mas o que eu queria lhe perguntar agora, Osvaldo, é quando foi que houve essa mudança, porque nós percebemos que, a princípio, o problema, a discussão nessas conferências da ONU eram meio ambiente, né, e desenvolvimento. Então, teve a ECO 92, a Rio 92, a Rio +10 e a Rio +20, que aconteceu em 2012. Mas houve um momento em que houve uma percepção também já nessa questão das questões do clima. Né? E aí veio aqui a COP, no caso, que nós tivemos agora a COP 27, e houve essa virada de chave. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, o que dá para a gente perceber, quando a gente analisa o desenvolvimento das questões que são fruto da ECO 92 e depois as COPs que vieram a seguir, o que se percebeu foi o seguinte, que primeiro tratava-se apenas da questão do meio ambiente, né? Daí falou-se que não era só meio ambiente, tinha o problema da camada de ozônio, gases do efeito estufa, preservação de biodiversidade e assim, e as coisas foram evoluindo essa discussão, e aí até como fruto da própria Agenda 21, como eu acabei de falar, como eu falei agora há pouco, tinha 40 temas na Agenda 21, né, percebeu-se o seguinte, quer dizer, que não é só questão de preservação do meio ambiente, das florestas, como eu costumava falar, inclusive nas nossas aulas, falar de bichinhos, plantinhas e peixinhos do mar, não é só isso, é muito mais do que isso. E, na verdade, foi-se o desenvolvimento dessa discussão acerca das questões ambientais, e as questões ambientais, elas extrapolam simplesmente a questão de biodiversidade, tem muita mais coisas, aí mudança climática, aí tem questão de camada de ozônio, e tudo isso foi sendo acrescentado nas discussões nas COP, as conferências das partes, que hoje estamos aqui na 27, né? Mas nós então temos lá desde a primeira que aconteceu em Berlim, né, que falava sobre gases de efeito estufa, para depois falar na COP3, no protocolo de Kyoto, depois o Acordo de Paris. Tudo isso todas essas discussões, uma COP acaba puxando outra. E um assunto puxa o outro, um assunto vai trazendo o outro, e hoje nós temos um espectro muito grande das questões
que cercam, na verdade, a sobrevivência da espécie humana. Porque, no fim das contas, é o que se trata quando a gente fala de questões ambientais e das próprias COPs, as conferências das partes, é questão da sobrevivência da espécie humana dentro de um ambiente em que seja possível a sobrevivência da espécie humana. Né? Porque sem todos esses serviços ambientais, e aí nesse aspecto é importante a gente falar da questão específica da questão do Amapá, né? Os serviços ambientais que o Amapá proporciona para a biodiversidade são importantíssimos. Nesse ponto, vamos dizer que o próprio isolamento do Amapá durante um bom tempo, ele propiciou essa preservação que hoje beneficia o Amapá e beneficia o Brasil como um todo. E além do Brasil, beneficia os outros países também. Então, essa questão, na verdade, assuntos de uma COP foi puxando assuntos de outras COPs na sequência. E hoje nós estamos na 27, né, e nós já sabemos onde é que nós estamos. Ampliamos bastante o leque dos assuntos discutidos nas conferências das partes. Sim, e essa questão que você colocou dessa necessidade de sobrevivência da humanidade, né, onde essa questão climática ela se tornou tão importante. E eu lembro que justamente a previsão dos economistas em relação à biotecnologia, uma das justificativas era essa, que seria a próxima era tecnológica da humanidade por conta dessas questões, questão de bem-estar do ser humano, possíveis pandemias, né, que nós vivemos aí, questão de sobrevivência mesmo frente às mudanças climáticas. Então, a biotecnologia seria esse novo paradigma por conta de todas essas situações. E hoje a gente está vendo isso se materializar, né? O ser humano buscando a sobrevivência aí durante a pandemia toda, sim, buscando vacinas, buscando medicamentos. Então, é como se aquela previsão se materializasse, né? E como você colocou, o Amapá, ele tem trajetória voltada para a biotech, para desenvolver essa bioeconomia. Ele tem os recursos naturais da biodiversidade, ele tem os conhecimentos tradicionais, não só conhecimentos formais. E eu sou uma das pessoas que sempre falo, né, que o Amapá, se ele investir realmente naquilo que é a vocação dele, naquilo que ele construiu uma trajetória, ele seria referência não somente para o Brasil, mas para o mundo, saindo nessa janela de oportunidade da biotecnologia, né, da bioeconomia. Eu creio que, com certeza, seria algo viável. Agora, você me comentou, entrando para a questão do desenvolvimento desses modelos de desenvolvimento sustentável, por exemplo, o modelo que se tentou implantar aqui no Amapá, que não deu certo 100%, mas teve os seus resultados, que depois geraram novas políticas públicas. Esses modelos, eu comentei com você, o Brasil ele tende a importar modelos de outros países. E nesse caso, resolver essa questão de modelos de desenvolvimento sustentável, de como criar essas políticas públicas, esses instrumentos, é uma realidade brasileira. Nós temos que entender isso e mandar para fora, não de fora para dentro. E não o contrário, exatamente. E você sabe que logo depois da Rio 92 veio muito recurso internacional para o Brasil, porque a intenção não era pagar pela preservação, mas a intenção era ajudar o Brasil a firmar esse modelo de desenvolvimento sustentável, né, que nós ainda não conseguimos. Estamos caminhando aí, engatinhando em muitas áreas. Isso, mas ainda não conseguimos, realmente, porque é muito difícil que as nações queiram pagar somente pela preservação.
Então, você, na realidade, tem que saber que você está preservando com uma finalidade. O Amapá, ele preserva, não é somente para ficar intocado, mas o que ele está preservando é para ter sustentabilidade, para se desenvolver uma bioeconomia, né? Eu vejo por esse lado. Mas você me falou sobre um outro conceito que hoje está sendo usado, que é o de desenvolvimento durável. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois é, então, assim, para a gente se colocar mais ou menos nessa questão do chamado desenvolvimento durável, é importante a gente falar algumas coisinhas. O mundo ele está em constante transformação. Nós vivemos um período de sociedade industrial, do qual a própria Zona Franca de Manaus é um exemplo claríssimo da questão do desenvolvimento da sociedade industrial. E hoje nós estamos na sociedade já passamos da sociedade pós-industrial, nós passamos pela sociedade de serviços, nós estamos entrando numa outra vertente de desenvolvimento, e nesse sentido, quando a gente pensa nas questões ambientais de desenvolvimento sustentável, a biotecnologia está no centro desse novo modelo de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, como nós estávamos comentando ontem, eu gosto mais de usar, de falar como falam os franceses. Os franceses não falam em desenvolvimento sustentável, mas falam em desenvolvimento durável. A questão é a seguinte, mais do que uma questão terminológica, é uma questão da própria compreensão das pessoas comuns. Quando você fala de desenvolvimento sustentável, você sabe o que é. Você, Daniela, sabe. Os seus alunos sabem o que se trata. As pessoas que têm algum grau de instrução entendem o que é desenvolvimento sustentável. Mas se você for pensar, se você for conversar vamos dizer, com o ser humano normal, com o conhecimento do brasileiro médio, o desenvolvimento sustentável é quase que uma noção desconhecida. Então, quando a gente fala em desenvolvimento durável, ou seja, é uma coisa que é para hoje, é para amanhã, quando os nossos filhos ficarem quando crescidos, para os nossos netos e para as gerações que vão vir à frente. Então, o desenvolvimento que dura, ou seja, nós temos que ter um modelo desenvolvimentista que pense na permanência, na sobrevivência do modelo. Por isso que eu ainda continuo preferindo fazer como os franceses falam de desenvolvimento durável mais do que desenvolvimento sustentável. É mais compreensível para o cidadão comum, eu acho, desenvolvimento durável que desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, eu acho que os franceses eles são mais exatos do que nós. É verdade. O desenvolvimento sustentável ele deriva da expressão inglesa, né? E a expressão francesa eu acho que é mais adequada para se entender o que significa o tal do desenvolvimento sustentável. É um desenvolvimento que tenha durabilidade, que seja para hoje, para amanhã e para depois. Verdade. É justamente o que nós queremos dessas políticas que são implantadas, né? Uhum. Então, nós precisamos de políticas públicas, de modelos realmente que sejam duráveis, que você possa replicar, que você possa modelar, né? Agora também tem uma coisa, como as políticas públicas, a maioria, principalmente aqui no meu estado, não é feita em cima de fundamentos de pesquisa, porque você sabe que o correto seria isso, né? Seria você ter aquele embasamento, né, científico, você ter algo por trás que te dá sustentação para desenvolver uma política pública, principalmente nessa área, na área de desenvolvimento, na área de desenvolvimento econômico, e principalmente quando abrange essas questões de meio ambiente, de biotech, envolvendo comunidades, povos das florestas.
Então, se torna muito mais complexo você Aham. desenvolver, né, modelos e desenvolver políticas públicas que possam realmente trazer, né, esse desenvolvimento para um Estado, para uma nação, pautado nessa questão da durabilidade, ou Uhum. seja, da sustentabilidade. É bem Exato. mais complicado. Então, e aí você também compreender o que significa essa sustentabilidade para quem vive na Amazônia, Uhum. também ter essa compreensão. Exato. Eu acredito, Daniela, que a gente está vivendo a aurora de talvez a retomada de talvez um protagonismo daqui para frente. Nós temos uma perspectiva de futuro em que vai haver um pouco mais de apelo para essas questões de sustentabilidade, de desenvolvimento não ligado necessariamente à atividade industrial tradicional, mas uma atividade mais de serviços ambientais, mais de questão de biotecnologia. Eu acredito que nós estamos entrando numa era que nós poderemos, talvez, assumir um protagonismo que nós não tivemos no passado, tá? Mas que tem uma grande chance de acontecer daqui para frente. Né? Estamos entrando numa nova era e eu acho que isso talvez propicie a chegada de uma nova maneira de pensar a questão do desenvolvimento. Isso. Eu vejo também que houve uma grande crítica aí pela questão dessa atenção na área econômica para o agronegócio, Uhum. até deixando um pouco mais de lado a questão ambiental, mas eu vejo assim que o agronegócio ele está interligado, né? Tem que haver essa compreensão. E aqui na Amazônia a gente tem essa compreensão bem clara, né? Até teve uma pesquisadora que já não está mais entre nós, a Juliana Santilli, que ela começou a escrever sobre a agrobiodiversidade. Uhum. Porque eu digo que o agronegócio na Amazônia ele é diferente também. Né? Sim. Ele não é um agronegócio como aquele que é desenvolvido no sul, sudeste, centro-oeste. Ele tem uma característica diferenciada, tem cuidados diferenciados, né? Porque não é tudo que você pode explorar de forma intensiva. Então, Uhum. tem toda uma diferenciação. Então, realmente já é um agrobiodiversidade mesmo, né? Lidar com essas Exato. questões. Mas tem que haver esse entendimento. Eu não acho que é algo que está à parte. Eu não acho que o Uhum. agronegócio tem que ser deixado de lado. Eu acho que tem que ser somado aí, né? Eu acho que eu também sou muito pela questão de entender que o Brasil é um país mega diverso, que é um país de muitas realidades, né? Exato. Então, de regionalidades. E nós Uhum. sabemos que cada região brasileira tem vocações econômicas, tem culturas diferentes, né? Então, é um pouco também da compreensão dessa regionalidade, né? E do que pode ser aplicado ou não em cada região, né? Exato. Compreender a realidade e cada região trazer o melhor de si para somar como projeto de nação. Eu vejo muito nesse sentido. Não sei se você Vejo da mesma forma que você, né? E nós temos aqui de biomas diversos e cada bioma tem uma característica e o agronegócio de cada bioma tem a ter suas particularidades. O bioma da Amazônia é completamente diferente do bioma da Mata Atlântica, né? E não adianta, você não vai conseguir adotar os mesmos modelos em todos eles. Cada um tem que ter as suas peculiaridades, né? Então, nesse sentido, na verdade, não temos um agro só, nós temos dois agros. Tem o agro bom e o agro ruim. Na verdade, se a gente for pensar bem, tem o agro bom e o agro ruim. Mas todos. o agro bom e o agro ruim existe em todos os biomas. Na Amazônia tem o agro bom e o agro ruim, na Floresta Atlântica lá tem o agro bom e o agro ruim,
na região do Nordeste tem o agro bom e o agro ruim, tem agro bom e agro ruim nos dois, em todos os biomas, e a gente tem que saber encontrar o melhor caminho para cada um deles. Verdade. Verdade, eu vejo Né? bem por aí. Eu acho que também é um pouco do que se tenta fazer. Acho que dentro das conferências da ONU é também Uhum. contemplar, né, o papel de cada nação, de cada país e olhar cada um com as suas diferenças Sim, também. Então, exatamente. nessa lei da Agenda 21, cada país saiu com a sua Agenda 21 de acordo com a sua Na verdade, realidade. exato, e na verdade a Agenda 21 ela parte desse princípio, que cada Isso, país tem as suas peculiaridades e tem que ser respeitadas as peculiaridades de cada um deles quando se trata das questões ambientais. Da aplicação da Agenda 21, ela tem que respeitar as características locais de cada um dos países. E no Brasil não é diferente. uhum. Então, assim, os nossos, como eu comentei, né, nós tivemos esse primeiro governador que desenvolveu mesmo um projeto pautado por desenvolvimento sustentável, tivemos o outro que trabalhou arranjos produtivos, né, e que depois deu continuidade também nessa visão de se trabalhar essa bioeconomia, né, de Exato. se trabalhar esses potenciais dentro de cada área do agro, da biotech. Então, temos tido essa continuidade. As ações não são tão interligadas, tá? São pontuais, mas eu acho que continuamos caminhando nessa trajetória, né? Uhum. E agora, como é que é discutido essa questão de desenvolvimento? Queria te perguntar se você sabe falar um pouquinho o que é comentado dentro, o que é que se trata dentro o que se tratou na COP27 sobre essa questão de desenvolvimento nesse tempo. Se há essa Na, discussão ou como é que realmente rola essa discussão lá dentro? Na verdade, a questão da COP20, a COP27, os resultados da COP27 ainda estão sendo processados, entendeu? Mas fala-se, na verdade, continua se falando bastante da questão das mudanças climáticas, porque isso tem impactado bastante a questão no mundo, essa questão no mundo todo, quer dizer, as mudanças climáticas elas estão impactando, inclusive, o próprio desenvolvimento das comunidades e dos países do mundo afora. Não estamos falando de Brasil, não estamos falando do mundo todo. Temos, assim, secas extremas, inundações, questões de mudanças, muita mudança climática, porque, na verdade, a questão falava-se bastante há um tempo atrás de aquecimento global. Mas, na verdade, o aquecimento, aquele que nós comentamos ontem, inclusive, a questão do aquecimento global, a Terra é um planeta que ela vai mudando, ele vai mudando ao longo do tempo. Então você tem épocas de grandes secas, época de de gelo intenso, época de seca intensa, época de chuva intensa, né? As próprias mudanças dos oceanos, elas também impactam no próprio desenvolvimento no próprio desenvolvimento do planeta como a gente conhece, né? Isso tem muito mais influência do que a própria atividade humana. Lógico que a atividade humana ela traz algum tipo de consequência, a exploração desenfreada, a exploração sem método, tudo isso vai acabar trazendo algum tipo de impacto. Mas nós não somos tudo isso. Na verdade, nós temos a nossa parcela de culpa, mas nós não somos os deuses no meio dessa história. Nós não somos os maiores culpados. De tempos em tempos, a gente tem mudanças e essas mudanças elas vão alterar a realidade, inclusive a própria sobrevivência da espécie humana.
Nós, Verdade. há tempos atrás, tivemos uma época de um gelo extremo. Depois mudou-se. Né? Aí as coisas vão acontecendo e as mudanças vão ocorrendo. O ser humano está no meio dessa história toda. Lógico que o ser humano contribui de alguma forma para alterações que eventualmente possa acontecer no clima. Mas, como eu estava falando na COP20, na COP26, na COP27, tem se falado bastante sobre a questão de mudanças climáticas. Né? E aí, então, se procura falar bastante a questão de vamos diminuir a temperatura ou baixar a 1,5 graus da época pré-industrial. Muito difícil isso acontecer. É vamos dizer, uma meta para ser atingida até 2030, de 2030 a 2050. Nós estamos em 2022. Então, tem se falado bastante, tanto desde Glasgow e agora nessa última conferência, que os resultados ainda estão sendo processados, a questão de diminuir o aquecimento global em 1,5 graus até 2030 e possivelmente um pouco mais até 2050. Né? Diminuir a questão da emissão de CO2 até 2030 e 2050. É isso que tem se falado bastante nas duas últimas COP de Glasgow e agora essa que teve no Egito, que terminou a ser praticamente uns 10 dias atrás. Né? Fala-se bastante sobre a questão de aquecimento global, diminuição da temperatura, fazer baixar isso até 2050 em 1,5 graus. Difícil de acontecer, mas temos que fazer a nossa parte. A Terra não vai fazer a parte dela porque a Terra tem a sua própria lógica, mas nós podemos fazer a nossa parte. É verdade. Bem, Oswaldo, queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Foi realmente um bate-papo bem proveitoso, bem produtivo. E eu já sabia que você ia colaborar muito aqui nesse início desse projeto, que são as quartas com inovação. Então, a gente... Sou eu que tenho que agradecer o teu convite. Foi muito bom participar, trazer uma contribuição bem pequenininha para a discussão desses assuntos que são bem apaixonantes. Né? Eu desejo um sucesso para você nas quartas com inovação, né? Que começou... me deu a honra de ser o primeiro a participar dessas conversas das quartas com inovação. Agradeço bastante o seu convite e a oportunidade de poder participar e trazer uma contribuição para essas quartas com inovação. Agradeço muito, Daniela. Então, obrigada. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, aqueles que não puderam permanecer, mas que estiveram aqui em algum momento da nossa live. E eu aguardo vocês na próxima quarta, tá bom? A gente vai colocar o nosso próximo convidado, o próximo tema que nós vamos estar abordando aqui. Um grande abraço a todos. Abraço, Oswaldo, aí para o Paraná, Muito Curitiba, obrigado. uma terra linda também. Tá? E nós sabemos que está sofrendo aí com muitas chuvas, não é mesmo? Não é fácil. Então, que Deus esteja guardando a todos e até a próxima, gente. Obrigada, Até a Osvaldo. próxima. Muito obrigado, Daniela. Prazer em ver você. Tá.